É, minha gente, o sol é para todos, o sol é para negro, o sol é para branco, o sol é para pardo, o sol é para qualquer um, independente da raça. Se liga nisso, hein? Um livro que com certeza vai fazê-lo pensar sobre racismo, sobre um ponto de vista passado no século passado, em uma cidade bem pequena. Vamos entender o que o branco faria com o negro se um estupro acontecesse na cidade. Portanto, nesse clima, vamos em O Sol é para Todos, de Harper Lee. Confira essa resenha agora aqui no Borogodó. Scout tem 9 anos e vive em uma cidade bem pequenina lá dos Estados Unidos, no século passado, mais precisamente século 20. E ela vai enfrentar uma certa polêmica na cidade de Macon. Naquela época, os negros ainda sofriam com vários preconceitos, mas mesmo assim, Atticus e seus filhos brancos tratavam Calpurnia como se fosse parte da família e ela, em grandes sentidos, em sua maioria, ajudou a educar as crianças. Jen e Scout vivem ali e têm a rotina de ir para a escola, de passar as férias de verão na companhia de um grande amigo chamado Jill, e vivem de maneira relativamente tranquila. E nesse dia a dia tranquilo deles, eles também criam mistérios e coisas sombrias típicas de criança com relação ao vizinho que mora em frente, chamado Boo Radley. Ele é uma pessoa que nunca aparece na rua, eles nunca viram a cara dessa pessoa, portanto eles criam um certo misticismo em torno dele e falam que ele pode ser tenebroso ou pensam, por que ele não sai de casa? Ele só vive ali com a sua mãe, com o seu pai e depois seu irmão. Essa é a rotina dele, trancafiado dentro de casa. E qual é o motivo dele se isolar tanto assim? Por conta de Boo, eles passam vários dias dessas férias planejando como podem entrar em contato com ele, como podem fazê-lo aparecer, porque a curiosidade de uma criança é muito grande. Os planos podem ser bem maquiavélicos em alguns aspectos. E nessa construção da primeira parte, nós vamos entendendo como funciona a rotina da família Finch. O que eles fazem durante o dia, o que eles fazem nas férias, quais são os planos e a simplicidade de cada dia. E como o Atticus, que é o pai deles, ensina de uma maneira muito interessante, muito madura, como nós devemos ser gentis com as pessoas, independente da classe social ou da cor. E a normalidade e o cristal frágil da simplicidade se quebra quando Finch é chamado pelo tribunal para defender um caso muito complicado. O réu é o Tom Robson, ele é um negro que é acusado de estuprar uma branca. Só para vocês situarem, nessa época a separação racial era muito grande, os negros não frequentavam os mesmos ambientes dos brancos, existia igreja específica para cada uma das cores. Então, entenda como essa situação é delicada, porque se um negro é acusado disso, ele já na hora é considerado culpado pela população, simplesmente porque ele é um negro, e negros são considerados animais naquela época. E esse crime vai explodir na cidadezinha, vai passar de boca em boca, cada um vai ter a sua opinião sobre a situação. E muitos preconceituosos vão começar a tratar de maneira preconceituosa, diferenciada e má os filhos de Atticus, afinal ele está defendendo um negro. O que ele está pensando? É lógico que o negro é culpado. Isso é a visão de alguns habitantes daquela cidadezinha. Mas as crianças são influenciadas pelos pais. Então, assim como Scout e Jen são influenciados para o bem, existem crianças que são influenciadas pelo mal dentro da própria casa. Porque acreditam que realmente uma cor é um potencial diferencial e, então, logicamente, eles merecem ser tratados de maneira cruel ou com desprezo. Independente do que aconteça, Atticus se manterá firme e defenderá seu cliente com unhas e dentes a fim de evitar que ele vá parar na cadeira elétrica, que é das penalidades, né, para esse tipo de crime naquele período ali nos Estados Unidos. Somente o bom discernimento e o bom exemplo tornarão a situação um pouquinho menos complicada para os filhos de Atticus, porque ele vai ser muito cuidadoso e ele muito paciente, realmente um exemplo de pai hoje e também naquela época. O livro é contado pela visão de Scout, então ela tem 9 anos, é uma criança, e vai conseguir suavizar algumas questões que nós temos na história. Eu nunca tinha lido um livro com o tema racismo tão bem claro, tão esclarecido, e eu gostei muito, recomendo que vocês leiam. É um livro fantástico, muito bem escrito, e eu quero ler outros livros dessa autora porque eu amei de verdade. Eu ficava morrendo de raiva de ver como os negros eram destratados
como as pessoas eram cruéis e dava vontade de entrar no livro e socar quem fazia tipo de comentários racistas, sabe? Assim, mas você entende como era difícil viver naquela época. E a gente não pode se iludir, porque ainda existe racismo nos dias atuais, mas acho que antigamente era uma coisa assim, absurda, astronômica. Portanto, logicamente, eu dei 5 estrelas. É um livro pra refletirmos, é um livro pra indicarmos e com certeza lermos fazendo várias marcações. É isso, queridos brogodeiros, lembre de deixar aquela curtida linda se você gostou dessa resenha, compartilhe nas redes sociais, me sigam lá no Twitter, no Instagram, na fanpage do Brogodó e no Snapchat. E se você ainda não é inscrito, se inscreva! Beijo e fui!